Muito bem. Em geral, as nossas aproximações daquilo que queremos descobrir ou aprender, em geral é muito vago isso, porque nós nos aproximamos de alguma coisa para descobrir a respeito daquilo e aprender, mas somos bastante indolentes, preguiçosos. Então, nós terminamos na teoria sobre aquilo e não na compreensão daquilo. Então, nós não realmente aprendemos aquilo. Ficamos apenas no campo da teoria. Nós não descobrimos aquilo. Ficamos apenas no terreno das ideias. Aqui, nesses encontros, é importante que a gente comece a perceber a importância de mudar isso. É necessário termos uma aproximação na prática destas coisas que tratamos aqui. Ou isso se tornará logo, logo mais uma ideia. O ponto é que todas essas ideias, elas terminam se transformando em crenças. Intelectualmente, isso fica a nível de palavras, a nível de ideias, a nível de lembranças, a nível de crenças. A verdade da realização do seu ser, como aqui nós tratamos da realização de Deus, o que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual, isso só é real quando é vivencial. De outra forma, não há verdade nisso. É como se você dissesse para mim que você sabe andar de bicicleta. Você tem toda a teoria de como andar de bicicleta, mas você nunca subiu numa bicicleta. Então, na verdade, você tem a teoria do equilíbrio, a teoria da, da prática. Só que a teoria da prática não é a prática. A teoria de como andar de bicicleta não é saber andar de bicicleta. Quanto a dirigir um carro, é a mesma coisa. Você pode conhecer a lei de trânsito, você pode conhecer tudo a respeito da regulamentação de trânsito e, no entanto, saber também teoricamente essa questão de como funciona um carro, as marchas e tudo mais. Mas se você nunca dirigiu um carro, você não sabe o que é dirigir um carro. Então, nós somos, em geral, muito teóricos a respeito das coisas. Aqui eu quero lhe convidar a uma aproximação que é a aproximação da compreensão direta da verdade do seu ser. E isso só é possível quando você pilota o carro, quando você de fato sabe andar de bicicleta, porque na prática você sobe numa bicicleta e não cai. Esse é o assunto aqui que tratamos com você. Portanto, tudo isso aqui é muito delicado. Nós não estamos tratando de uma teoria do fim do sofrimento. Não estamos tratando da teoria do fim do medo, do fim da ansiedade, do fim de toda essa confusão que tem se tornado nossas vidas. Não é da teoria que estamos tratando. Estamos tratando com você da evidência prática da verdade para o fim de tudo isso. E só temos uma aproximação direta disso vivencialmente, na prática, e não na teoria. Em geral, o ser humano, ele vive de ideias. Ele vive realmente de crenças. Repare que boa parte de suas colocações são colocações baseadas no que você ouviu, no que você leu, no que você aprendeu. E isso não é vivencial, isso é teórico. Repare que nós somos criaturas humanas que carregamos em nós muito
daquilo que nos foi dado pela propaganda, por alguma forma de aprendizado, e isso é teórico. Nós falamos das coisas como se de fato nós conhecêssemos aquilo, só porque já lemos bastante sobre aquilo, ouvimos bastante sobre aquilo, aprendemos bastante sobre aquilo. Do ponto de vista teórico, intelectual, verbal, e isso não é a verdade, isso não é a inteligência, isso não é a sabedoria. Isso é a presença do intelectualismo, é a presença da teoria, é a presença da ideologia. E nós somos muito ideológicos, muito teóricos. Então, todos nós sempre sabemos alguma coisa sobre algum assunto. Mas a que nível nós sabemos isso? A nível verbal, a nível teórico. Não há vivência, não há realidade, não há prática. Aqui, quando tratamos com você do despertar da consciência, não estamos falando de uma teoria, mas de uma vivência, de uma consciência livre do sonho, livre do sono. Podemos falar sobre esse despertar da consciência dormindo. E é o que, em geral, as pessoas fazem. Existem centenas, milhares ao redor do planeta, milhões de pessoas tratando sobre espiritualidade. E para elas, espiritualidade são conceitos, são ideias, são crenças, são visões ideológicas de como viver uma vida realmente espiritual. Então, o que as pessoas fazem? Elas confundem, além disso, de toda essa ideologia, crença e conceitos que elas trazem, diversas formas de práticas esotéricas, místicas, rituais, cerimoniais, com uma vida realmente espiritual. Então, essa assim chamada espiritualidade, ela é teórica, ela é verbal. E as pessoas estão ensinando umas às outras a se tornarem pessoas assim chamadas espirituais, vivendo a partir de suas crenças agora aprendidas, de suas ideias agora adquiridas, essa assim chamada espiritualidade. Então, o que não nos falta são professores. E esses professores nos ensinam a partir do que aprenderam verbalmente, teoricamente, e, além disso, dentro dessa prática ritualística, mística, esotérica, o que não representa absolutamente nada do ponto de vista da realidade, que aqui eu tenho chamado de real espiritualidade. A real espiritualidade é a vivência da consciência desperta, livre do sonho, livre do sono, livre do sentido de um eu presente, de um ego, de uma identidade pessoal, dentro dessas assim chamadas experiências, inclusive e principalmente dentro dessas experiências místicas, esotéricas, ritualísticas, teóricas, ideológicas sobre Deus ou sobre a verdade. Estamos juntos nisso? Precisamos descobrir por nós mesmos aquilo que somos e é aqui e agora. Para isso, nós precisamos aprender a observar a nós mesmos. Observar o que somos, não o que idealizamos ser, não o que acreditamos ser, não o que aprendemos dos outros
ou dos livros sobre ser. Assim, a arte de vivenciar diretamente a verdade, prescindindo de conceitos, teorias, crenças, ideologias, e aqui são essas ideologias espirituais, porque existem as ideologias políticas e outras formas de ideologias, as ideologias filosóficas e outras. O fim dessa ideologia religiosa, dessa ideologia espiritual, como estamos chamando agora aqui, está na vivência da observação do movimento desse eu. Eu poderia aqui acrescentar que, dentro desse princípio de ideologia, há muita ilusão, porque há muita hipocrisia. Nós não ficamos com aquilo que aqui está, nós ficamos com uma ideia sobre o que precisamos ser, sobre o que precisamos nos tornar. Então, se o medo está presente, é o que está presente. Se a inveja está presente, é o que está presente. Se a ansiedade, a angústia, os desejos, toda forma de dependência psicológica, emocional, nossos apegos a coisas, a pessoas, inclusive a essas ideias, se isso está presente, é o que nós temos para observar aqui e agora. Não podemos nos aproximar disso se estamos vivendo dentro de uma hipocrisia, dentro de uma contradição. Aquilo que sou agora aqui, de verdade, é um fato. É com esse fato que temos que lidar e não com a ideia de que deveríamos ser diferente disso. Ou que poderemos alcançar algo diferente disso. Aqui nós nos deparamos com uma outra questão muito importante. No que diz respeito à vida real, à vida divina, a vida realmente realizada em Deus, ela não está no tempo. Não é algo que se realiza no tempo. Então nós temos que já abrir mão dessa coisa da ideia, da ideologia de nos tornarmos alguém diferente daquilo que aqui está presente. Isso é muito, muito, muito delicado, porque não contentes com aquilo que somos agora aqui, com aquilo que demonstramos ser agora aqui, nós idealizamos no futuro ser diferente. Assim termina que nós nos tornamos também prisioneiros dessa ideia, da ideia de se tornar alguém, de se realizar amanhã, de no futuro ser uma outra pessoa, já que não estamos contentes com a pessoa que somos aqui e agora. Estamos pensando, idealizando, planejando, e tudo isso é teórico, tudo isso é verbal, tudo isso está dentro da imaginação da própria mente. Idealizamos isso para amanhã, e quando fazemos isso, não observamos aquilo que está aqui e agora. Então, não há autoconhecimento. Assim, estamos vivendo essa contradição, essa contradição
da hipocrisia. Não estamos lidando com o que somos, mas ideologicamente, de uma forma crédula, naquilo que desejamos ser. Isso é ausência da compreensão da verdade do eu, agora, aqui. Então nós ficamos sempre nessa teoria de como andar de bicicleta, ou de como dirigir um carro, ou de como realizar Deus, de como realizar esse estado livre do eu, do ego. Nos abarrotamos com toda forma de teorias sobre o que é iluminação espiritual, o que é o despertar da consciência, o que é a espiritualidade, o que é a vida realmente religiosa. Confundimos tudo isso com práticas religiosas, rituais, cerimônias, crenças, e com essa ideia de alcançar aquilo que acreditamos ser o ideal. Aqui eu quero trabalhar com você, e nós temos nesses vídeos tentado mostrar a você a importância de olhar para isso que está agora aqui, se tornar ciente de todo esse movimento interno do eu, esse eu interno, essa pessoa com a qual você está sempre se confundindo, se identificando. É ela que está em conflito, é ela que está no medo, é ela que está na inveja, no ciúme, em seus diversos apegos e medos. É ela que está abarrotada de conceitos e crenças espiritualistas, crenças religiosas, além de todo esse condicionamento político e filosófico que todos nós temos. Olhar para esse mim, esse eu, e perceber o movimento dele, se tornar ciente dele. Eu tenho chamado isso a aproximação do autoconhecimento. Apenas observar isso, sem a ideia de alguém para observar isso, sem a ideia de alguém para mudar isso, para resolver isso, para solucionar isso. Aqui eu me refiro a observar sem o eu, sem esse observador. Esse observador, esse eu, é esse movimento ainda da própria identidade ilusória, da própria identidade que é o ego. Ele se separa para fazer alguma coisa com aquilo que se mostra, com aquilo que se apresenta. E aí ele pensa em corrigir, em consertar, em resolver, em se livrar. Aqui eu tenho falado sobre a aproximação do autoconhecimento e ela não está nunca separada desta arte de aprender sobre si mesmo, o que é algo possível quando há real meditação. A meditação é essa aproximação de si mesmo, olhando para todo esse movimento que surge, seja ele qual for, sem colocar uma identidade para tentar manipular isso, se livrando, rejeitando ou entrando em concordância intelectual com isso, e tudo se mantém da mesma forma. Aqui nós temos falado sobre a importância de aprender a arte de olhar para si mesmo sem o elemento eu. Esse olhar para si mesmo é a presença desta consciência desidentificada desse próprio movimento, que é o movimento
desta consciência egóica, desta mente egóica, esta atenção sobre si mesmo, esse olhar direto sobre si próprio, esta atenção plena sobre si mesmo nesse instante é a real aproximação do autoconhecimento. Isso lhe coloca nesta base da compreensão da ilusão do eu. Isso é agora, aqui que ocorre. Não é amanhã, não é no tempo, não é na teoria. Quando nós falamos do amanhã, estamos falando da teoria, estamos falando do tempo. Precisamos de tempo para implementar uma teoria. Aqui não tratamos com você de uma teoria, mas de uma observação direta, agora, aqui, daquilo que ocorre em você. Observe o pensamento surgindo. Quando ele aparece por uma força de hábito, de condicionamento psicológico, ele traz sempre a ideia com ele de uma identidade pensando aquilo. Isso é um condicionamento psicológico? Isso é uma ilusão? Observar o movimento do pensamento sem esse pensador, observar o movimento do pensamento sem o observador, observar o sentimento sem o observador, o que quer que esteja aparecendo agora aqui, não há uma identidade presente nisso. Veja como é simples essa base. Talvez na prática isso requer de você essa energia que precisa estar disponível agora, aqui, e não depois, e não na teoria, e não amanhã, mas agora. Então, toda a nossa dificuldade está em observar o movimento do eu sem o observador, sem esse elemento chamado tempo psicológico. Quando aqui tratamos com você do tempo psicológico, estamos tratando dessa ideologia de se tornar, de vir a ser, de realizar isso depois, amanhã. Não, é agora que você constata o medo, a inveja, o ciúme, a raiva, a cólera. É aqui e agora quando surge. Tudo bem? É nesse instante que você precisa estar ciente de si mesmo, cônscio de si próprio. Esse estar cônscio de si próprio requer esta real consciência que não se separa da experiência, que não se separa entre pensador e pensamento, entre observador e coisa que ele também está observando. Essa real consciência, esse estar cônscio, não produz a separação. Quando esse estar cônscio está aqui e agora, não há mais essa separação. É quando o pensamento pode ser visto sem o pensador. A coisa observada pode ser vista sem o observador. Então, isso não requer teoria, isso não requer o amanhã, isso não requer crença, o vir a ser, o se tornar, ou fazer isso depois, não requer nada disso. O nosso encontro aqui é de vivência desta realidade. Note isso agora, aqui. Quando um pensamento surge, é só um pensamento. Um sentimento surge, é só um sentimento. Quando uma emoção surge, é só uma emoção. O que você precisa se tornar cônscio agora, aqui, é que isso está vindo de um fundo de condicionamento psicológico, de memória. É algo vindo desse eu, desse ego. Esse ego, esse eu, esse mim, é basicamente passado.
Isso está agora aqui se mostrando apenas como uma reação a esse momento presente. É uma resposta de condicionamento a esse instante, a esse momento. E assim, quando você coloca esta presença, esse estar cônscio de si mesmo, agora, aqui, você nesse instante elimina esse movimento de separação, de dualidade. Então ocorre nesse instante a não dualidade, a não separação, porque o sentido de um eu não está presente quando o pensamento surge, quando o sentimento surge, quando a emoção surge. Isso é visto agora, aqui. Estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando a arte de aprender sobre si mesmo. Nesta autoobservação, floresce esta atenção plena e nela se revela a arte de ser consciência, que eu tenho chamado de real meditação agora, aqui. Real meditação na prática. Assim, o nosso trabalho, o nosso encontro está sinalizando para você algo como está evidencialmente na prática, e a prática é agora, não é para depois, como realizar isso. Aqui se trata de uma aproximação de si mesmo, nesse instante, olhando para o que quer que esteja aparecendo. Nossos encontros, ele tem como propósito termos juntos um momento de investigação de toda esta fraude, de toda essa complexidade ilusória que é esse sentido do eu e do ego, atuando em nossas vidas e fazendo com que essa assim chamada minha vida, nela esteja prevalecendo a ilusão de uma identidade, que é o eu, o ego. Agora, é muito importante que você acompanhe essas falas e experimente de uma forma direta tudo isso. Sempre vivencie de uma forma direta tudo isso. Na razão em que essa descoberta surge, esse real aprender sobre si mesmo acontece o verdadeiro descobrimento e o verdadeiro aprender, e isso é algo vivencial. Então, não estamos mais tratando de uma teoria de como fazer as coisas e colocando esse elemento, que é o elemento tempo, como um fator importante, como na realidade o fator mais importante. Isso é pura indolência. Como eu disse agora há pouco, carregamos muito desta preguiça, dessa indolência, desse apego às teorias e crenças. A verdade do seu ser está agora aqui. Algo constatado quando o sentido do eu, do ego, não está. Assim, essa aproximação da meditação, como nós propomos aqui, se constitui o fator mais importante. Com ele você se aproxima de si mesmo, se aproxima desta autodescoberta, deste aprender sobre si próprio. Uma outra coisa importante aqui, que precisa ser colocada, nós não estamos lidando, quando estamos lidando com o eu, com o ego, com algo que não seja dinâmico. Na verdade, o sentido de um eu presente tem um dinamismo incrível. Esse sentido de condicionamento psicológico, desse movimento do ego, é muito dinâmico.
Nós passamos de um pensamento para outro, de um sentimento para outro, de uma emoção para outra, de uma forma muito rápida. Você não tem qualquer controle disso. É o próprio dinamismo do eu, do ego. E nós só conseguimos olhar para isso quando colocamos esta energia, essa atenção, quando temos real atenção sobre isso, real interesse sobre isso. Na verdade, nesse real interesse, essa real atenção surge, e é quando podemos acompanhar esse dinamismo. Porque isso ocorre aqui e agora, momento a momento. O que tem acontecido conosco até esse instante é que você vive sendo capturado por esse dinamismo desta ego-identidade sem qualquer ciência do que está acontecendo com você. Porque você não observa o que se passa. Então nós precisamos dessa energia para acompanhar cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, cada emoção. E aqui acompanhar é não colocar a identificação com essa experiência. Quando nós não colocamos, não há o eu, não há o ego. Aqui é que nos deparamos com a nossa maior dificuldade. Lembra, em razão dessa indolência, desta preguiça, para vivenciar aquilo que ouvimos, lemos, aprendemos, aqui ocorre exatamente a mesma coisa. Você está diante de uma fala, algo está sendo sinalizado para você, e é necessário que você acompanhe isso de uma forma vivencial, na prática, observando a si mesmo, o que quer que esteja surgindo, carrega sempre esse sentido de um eu, de um ego, de uma identidade. Então temos que nos livrar desse sentido de separação, desse sentido do eu. Algo possível quando há esta atenção sobre si mesmo, aqui e agora. Isso requer essa energia, porque estamos lidando com algo muito dinâmico. Esse sentido de condicionamento é muito rápido, é muito veloz. Isso explica todo esse estado interno psicológico nas pessoas, de pensamento acelerado, de sentimentos descontrolados, de emoções conflituosas, sem elas saberem o que fazer com isso, porque elas estão inteiramente imersas, identificadas com esse eu dentro dessas experiências. E aqui olhar para cada experiência e não colocar um experimentador, olhar para cada pensamento e não colocar um pensador, cada sentimento e não alguém sentindo nisso, cada sentimento, olhar para isso sem se confundir com esse sentir, sem se colocar como aquele que está produzindo ou vitimado desse sentimento, identificado com ele, dentro desse prazer, ou identificado com ele dentro dessa dor, isso requer o sentido de presença, de consciência, essa energia. Não sei se isso está muito claro, mas o fato de você ouvir isso, só ouvir já é suficiente. Não tente ajustar isso a alguma coisa que você conhece, apenas escute, acompanhe, esteja aqui e agora, presente. Então, isso tem um efeito extraordinário, porque é como uma semente. Aqui, o interessante dessa semente é que ela já é a própria árvore. Ela não requer tempo para se expressar como árvore, ela já é uma árvore. Paradoxalmente, ela é só uma semente. Esse mecanismo, esse organismo, esse corpo-mente,
Ele está dentro de um processo, sim. Agora, psicologicamente não há nenhum processo. A realidade daquilo que você é está fora desse movimento psicológico. Esse mecanismo, esse corpo-mente, precisa de uma transformação, de uma mudança. E isso sim é algo que ocorre no tempo. Não é nesse tempo psicológico, é nesse tempo. Nesse tempo do relógio, nesse tempo cronológico. Você recebe isso e o cérebro passa por um processo de mudança, de transformação. Isso ocorre de uma forma muito natural. Isso não requer o amanhã, não requer o tempo, psicologicamente falando, mas é algo que ocorre agora, aqui, já. Então basta acompanhar isso e se tornar ciente disso agora, aqui. Quando você fica quieto, isso começa a acontecer. O cérebro passa por essa mudança, ele se aquieta, ele silencia de uma forma natural. Tudo bem? O seu trabalho aqui é descobrir o que significa ficar quieto. Se você ficar quieto, todo esse dinamismo desse sentido egóico é visto momento a momento. Essa pura energia de inteligência, de consciência, de presença assume. Ok? Esse é o nosso assunto aqui dentro do canal com você. Eu sempre pergunto, isso faz sentido para você que está aqui comigo, de repente pela primeira vez? Ou para você que já vem acompanhando essas falas? Se isso é algo que faz sentido, deixa aí o seu like. Você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve no canal. Quero lembrar a todos aqui, nós temos encontros online aprofundando isso pelo Zoom, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você, ok? Se esse é algo que faz sentido, a gente se vê no próximo, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Se não há o experimentador, não há mais a experiência. Há o puro experimentar. Nesse contato, nesse instante, nesse momento, não há o tempo psicológico. Não há passado, não há presente, não há o futuro. Não há alguém